Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, aqui no bairro do Magarça, zona oeste do Rio de Janeiro, aqui em Guaratiba. Eu queria convidar você para estar compartilhando, participando ativamente dessa live de oração nessa manhã. E nesse momento eu queria falar com você sobre sentimentos feridos. Queria falar com você, trazer um despertamento para a sua vida sobre sentimentos feridos. Também queria pedir desculpa, né, que me perdoasse os irmãos. Ontem teve aqui problemas técnicos e não podemos falar, trazer para os irmãos na oração, embora nós tenhamos orado fora das câmeras, mas não podemos trazer para os irmãos o texto de ontem, a palavra que Deus nos deu ontem, que foi sobre mágoas, que tem travado a vida de pessoas. Mas eu estava aqui orando, lendo a palavra do Senhor, e lendo aqui um trecho do livro de 1 Samuel 18, que me trouxe aqui ao entendimento que os sentimentos feridos, ele trava o avanço das pessoas. Os sentimentos feridos, ele faz com que adultos se tornem crianças em distintas áreas. Ou, de repente, não é em 100% da vida da pessoa, mas é um ponto culminante, um ponto ali que é significativo para travar o avanço daquele homem, daquela mulher, da vida daquele jovem. Então, nessa manhã, eu queria ler com você, iniciar aqui lendo 1 Samuel, como eu já falei, a partir aqui do versículo 7, que diz que Saul procura Davi para matá-lo. Versículo 7. As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Então, vamos estar orando ao Senhor, em seguida vamos estar discursando sobre isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, toma nas suas mãos as nossas vidas, fala ao nosso coração, aos nossos corações, onde é que essa pessoa esteja nessa manhã, que ela seja alimentada por sua palavra, que possa vencer seus obstáculos, vencer os seus gigantes, e com a sua vida glorificar o seu nome, Pai. Nessa manhã eu te peço, e pela fé eu já te agradeço, crendo no teu agir, em nome de Jesus. Então eu queria nessa manhã estar trazendo para você um texto que nós fomos aqui anotando, que Deus foi falando no nosso coração, iniciando com a nossa costumeira saudação, que é bom dia, vencedor. Vencedor e vencedoras. Então, o que acontece é porque muitas das vezes você está passando por uma situação em que o diabo vai falar no seu coração que você é um perdedor, você nasceu para perder o seu karma. Mas nesta manhã, Deus quer te dar uma chave para você abrir portas. Eu gostaria de ver a sua participação nessa manhã, que você colocasse seu nome aí, ou pedisse uma oração em alguma área da sua vida. Vamos estar apresentando a Deus em oração. Porque é de mãos dadas, não fisicamente presente às vezes, mas até distante, em outros países, mas pela fé, de mãos dadas, como corrente de um elo forte, que nós vencemos as barreiras de nossas vidas. Mas essa manhã que você possa ser alimentado por essa palavra que vai falar a você, falar nos nossos corações sobre sentimentos feridos. Nesta manhã de sexta-feira, dia 22 de abril do ano de 2022, gostaria de conversar contigo e em seguida buscarmos juntos a presença do Senhor, nosso Deus, em oração, em intercessão e súplica, para a cura nos sentimentos feridos, que tem sido porta escancarada por onde Satanás tem ordenado que os seus demônios te ataquem incessantemente. Vamos falar sobre maturidade? Por mais estranho e sem sentido que pareça, as pessoas na sociedade, homens e mulheres, tornam-se adultos, mas não amadurecem adequadamente. Principalmente quando consideramos a sociedade atual, na qual podemos ver, sem muito esforço, toda a espécie de infantilidade sendo praticadas diariamente e por toda parte, inclusive dentro do ambiente congregacional. Até dentro da igreja você vê acontecer atitudes de pessoas que pareciam ser adultos, mas com suas ações demonstram ser infantis diante de Deus. Infantis diante daquela situação que tem sido um grande obstáculo para ele e para ela vencer. E muitos têm abandonado o caminho do Senhor porque não querem crescer.
porque são atingidos na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas feridas, e muitas das vezes a pessoa quer que você alimente as feridas, as mazelas, porque o verdadeiro amigo, ele fala das coisas que vão te magoar, vão te trazer dor, mas são para o seu crescimento. Já o colega, aquele amigo que você tem na rua, ou onde você convive aí, diuturnamente, nos seus relacionamentos sociais, eles massagiam o ego da pessoa, embora veja defeito, mas massagiam o ego, por quê? Para estarem bens na fita. Mas nesta mão eu quero ser seu amigo, quero ser seu mentor, para dizer a você que Deus quer curar as feridas que são portas abertas para ataques infernais. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Às vezes você peleja com homens, com mulheres, com o teu próximo. Mas o nosso inimigo é Satanás. É um espírito sem corpo, que se apodera da sua mente, das nossas mentes, lança pensamentos que são dados malignos e vem para o nosso coração. E a Bíblia diz, a Bíblia afirma, que uma boca fala de que está cheio no coração. E às vezes teu coração está só cheio de amargura, cheio de coisas negativas, cheio de situações que travam a sua vida. E você coloca a culpa em outras pessoas. Mas reflita nessa manhã. Em quantas situações você tem agido ao inverso do que tange a posição e condição de filho de Deus? Na realidade, em vários aspectos, você tem tido um procedimento infantil. Trata, mas não cumpre. Mostra ter atitude, todavia, na hora do vamos ver, os demônios atacam com êxito a sua vida. Querendo ou não, isso espiritualmente falando, chama-se imaturidade. Distintamente em situações em que você não exerce domínio e tem permitido ser algemado ou algemada pelos demônios. Embora você tente não demonstrar de maneira fantasiosa querer ignorar esse fato. Às vezes a pessoa vive, irmão, com uma sepultura caiada. É lindo por fora, mas está podre por dentro. Eu falo isso não é para te ofender, não. É para você acordar, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que vai te ajudar nessa manhã é a verdade da palavra, não é a verdade do pastor Márcio Cruz, não. De pastor Antônio Cruz, de qualquer outro irmão, de qualquer profeta de fogo, não. É a verdade da palavra que vai trazer libertação e conhecimento para você. E, entenda, diz as Sagradas Escrituras, quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então tem que ser essa a sua postura nesta manhã. Agir como adulto espiritual e não como menino, magoado por qualquer coisa que o diabo acerte os seus pensamentos, eu vou sair da igreja, vou largar os meus familiares. Então, vou repetir, eu ratifico aqui que eu falo isso para o seu próprio bem, para você vencer os obstáculos da vida. Porque nós vamos ver aqui no texto que um homem que foi separado, que foi aceito por Deus, devido à escolha do povo, foi aceito por Deus como o primeiro rei em Israel, o rei Saul. Ele perde tudo por causa dos seus sentimentos feridos. E às vezes a pessoa se habitua a andar de muleta. É massageando o seu ego. É tendo pessoas que elogiem seus erros. E nunca cede que alguém fale de qualidade escondida dentro de você, que precisam que, como uma ferida que tem pus, carnegão, ser exprimido, ser arrancado de dentro de você, para que possa brilhar esse guerreiro, essa guerreira que tem no seu interior. Então, nessa manhã que você possa entender isso. O apóstolo Paulo disse aqui, que quando era menino, agia e pensava como menino. Mas quando ele cresce espiritualmente, ele passa ali a entender o agir de Deus na sua vida e começa a atuar para si e para os outros como adulto espiritual. E você poderia me perguntar nessa manhã, e quais são essas infantilidades? As pessoas estão crescendo, mas não estão se tornando adultos na plena concepção da palavra, embora possuindo muito conteúdo na sua área intelectual, social, até mesmo financeira, continuam sendo arrastados pelas próprias emoções, sem qualquer resistência, agindo com muita religiosidade às vezes, com uma capa, mas criança. Continuam acreditando nas mais diversas ilusões sociais, continuam sendo dominados pelos seus sentimentos, principalmente os mais nocivos. Continuam mentindo e acreditando nas suas próprias mentiras, continuam sendo facilmente enganados e manipulados por qualquer um que lhe faça uma promessa.
continuam se entregando às suas vaidades e paixões, continuam inconstantes no seu próprio nos seus próprios pensamentos, continuam escravos de suas próprias vontades. E muito mais, exatamente como fazia durante a infância. Então, às vezes, como fazia pirraça, batia pezinho no chão. Então, a minha netinha, meus netos, tem os mais novos, que é o Andrezinho, que gosta de chamar de Deco, e Live, que às vezes faz aquela pirracinha, bate no chão, não quero, não quero, não quero. E às vezes o adulto age como uma criança, fazendo pirracinha. Quando Deus quer falar, usar um instrumento, alguém, para trazer a verdade, a pessoa ignora. E quantos mudam de igreja como quem muda de roupa? Porque não quer ouvir a verdade. Vou sair do emprego. Às vezes é um emprego bom que Deus permitiu e colocou. A pessoa abandona o emprego, abandona a porta que Deus abre ou deixa de entrar porque não querem crescer. E quando você toca naquela área, a pessoa some, se esconde numa caverna. A caverna das doenças psicossomáticas que são trazidas até a mente da pessoa, que se sente fraco, mas quer agir com postura de forte. Só que não entende que são briga contra demônios, não contra pessoas, irmãos. E às vezes atinge patamares altíssimos. Só que entenda, cada área que você atinge na sua vida, você luta com um demônio diferente, irmão. É como avançar no território físico no mundo. Você passa por um grupo que são, assim, armas pequenas e tal, aí daqui à frente outros grupos mais armados, daqui a pouco você está no território dominado por eles. Você tem que estar espiritualmente fortalecido. E a Bíblia diz, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que você luta, meu irmão, minha irmã, mas é contra demônios. Então que você possa, nessa manhã, deixar o Espírito Santo curar as suas feridas emocionais, para que você possa atingir o lugar de filho. Porque saiba, há promessas para você. As tuas necessidades, não importa em qual área, física, sentimental, emocional, financeira, social, já existem. E quando Cristo morre, ele diz, tudo consumado está. Então, basta você crescer no nível espiritual para atingir o nível onde se encontra a porta, que se encontra aquele milagre, daquela coisa que você precisa e tem gemido muitos anos, mas não quer crescer, quer continuar criança. Crianças, meninos e meninas não possuem controle emocional. Sempre falam o que lhes vem à mente sem refletir. Agem por impulso, possuem pensamentos superficiais a respeito de tudo. São teimosos e são facilmente ludibriáveis por espíritos malignos e pessoas. Mas isso não chega a ser vergonhoso para eles, pelo simples fato de que possuem pouca idade e tais comportamentos são próprios da infância. Mas há bilhões de pessoas com 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos ou mais que se comportam exatamente da mesma forma. Isso nos leva a uma importante conclusão, que é a idade não significa maturidade. Você pode ser velho e ter cabelo branco, mas não ter nenhum juízo e agir como criança. Você pode ser uma criança e, como o rei Josias, reinar sobre uma nação. Não, então, assim como crescimento não significa necessariamente amadurecimento. Também por esse motivo, o apóstolo Paulo fez a seguinte observação, registrada em 1 Coríntios 14, 20, que diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Entendeu? Então seja adulto, irmão, no entendimento, mas menino na malícia, porque às vezes a pessoa, dentro até das igrejas, irmãos, nos círculos familiares, age com muita malícia, mas ignorante no entendimento. Então, às vezes, é igual as pessoas marombadas, que um físico lindo, belo, muitos você está inveja desses físicos, mas só que às vezes, um tocar de dedo, a pessoa desmorona, porque era fraco emocionalmente. Embora as pessoas achem que estão se tornando adultos apenas porque a cada ano ficam mais velhas e adquirem determinadas responsabilidades pessoais, profissionais, familiares, sociais, até congregacionais. Na verdade, eles não percebem que no fundo, estão apenas se tornando crianças crescidas, pois que, embora exteriormente eles estejam cumprindo tudo aquilo que se espera deles enquanto indivíduos responsáveis, no que diz respeito à sociedade, estudam, trabalham, votam, casam, constituem família, criam filhos, congregam ou lideram congregações, compram posses, adquirem bens e muito mais. No fundo, interiormente, continuam incorrendo nas mesmas infantilidades de quando eram crianças. Continuam carregando as mesmas mentalidades, comportamentos que possuíam durante a infância, por toda a vida. Porém,
amplificadas pelos anos a mais que possui. Então, às vezes a ferida emocional cresce junto com a idade, com a estatura física. Então, o que acontece? Elas passam a ter mais efeito negativo sobre a vida daquela pessoa que não quer ser curado, que prefere ser elogiado pelos erros, mas não quer ser advertido, ou melhor, perdão, não quer, que prefere ser elogiado pelos erros que eles cometem, mas não quer ser advertido para ser curado. E quando a pessoa vem tentando agir para curar, é meu inimigo, é minha inimiga, não quero mais falar. Por quê? Prefere ser enganado. Quantas pessoas de bem você vê caminhando na casa do Senhor, buscando algo, aí recebem bênçãos, mas quando a palavra começa a confrontar com a sua alma, a palavra começa a confrontar, a pessoa prefere fugir do que ser curado, ser curada. Mas que mentalidades infantis são essas? Existe uma quantidade absurdamente grande delas, e já citei algumas linhas acima. A saber, a teimosia, a impulsividade, descontrole emocional. Mas vou citar aqui abaixo mais alguns que qualquer um pode identificar facilmente ao seu redor, ou até em si mesmo nos dias atuais. Então você posso estar falando com você, e está na minha vida, que eu preciso que Deus venha curar as situações. Mas por isso tem que buscar o Senhor. Mas as pessoas não querem nem deixar o Espírito Santo tratar. É como um dentista, o dedo está infectado, precisa ser arrancado, mas tem um momento que tem que haver um sacrifício. A pessoa prefere carregar aquela dor, aquela situação, aquele caixão o resto da vida, mas não quer ser curado. E quer ter posição, e quer ter fome, quer vir para a vitrine. Só que não sabe que lá na frente os demônios que vai enfrentar são muito mais fortes, como eu falei no início. Aí, o que é pior? A pessoa cresce igual uma árvore sem fruto, ou igual uma grande árvore, como você vê nos dias de chuvas aí, que aquelas árvores tombadas. Por quê? Elas pegaram volume, recebem mais pancada do vento, mas a sua raiz está superficial e tombam. E quando tombam, às vezes faz uma desgraça, arrebenta fio, causa acidentes em automóveis, em casas, matam pessoas. Assim é aquela pessoa que cresce no mundo natural, mas não adquire conhecimento espiritual. Aí quando ela cai, arrasta com ela uma multidão que estava se espelhando nele, que estava se espelhando nela, mas que ela ou ele não sabiam. Então qualquer pessoa que pense, fale e se comporte de acordo com essas mentalidades abaixo, ou as muitas outras semelhantes, não importa a idade que tenha, não possui maturidade, ainda que se comportando de maneira infantil, são elas. Discussões tolas, expondo-se online, não se dispõe a buscar e a conhecer e se afirmar em Deus. Porém, todavia, entretanto, se empenham em mostrar conhecimento sobre política, religião, dinheiro, futebol, mas não querem mostrar em Deus crescimento, continuam sendo criança. Necessidade de ter razão sempre, fofoca de qualquer tipo, mundanas ou em congregações, invenção de falsos fatos, adora uma fofoca, falsas notícias, meias verdades, nunca fala para você a verdade, fala meias mentiras, começa a enganar, só que engana por pouco, não pode enganar até por muito tempo, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Tem uma hora que o Espírito Santo vai expurgar da vida daquela pessoa, então o diabo vai expor para envergonhar. Aí essas pessoas começam a sumir. Invenção de falsos fatos, falsas notícias, meias verdades e verdades alternativas, as famosas fake news, que muito tem sido veiculada essa palavra na atual conjuntura. As fake news são aquelas coisas que são como um sofisma, meias verdades, igual o diabo tentou fazer com Jesus, que fez com Adão e Eva. São meias verdades, mas não são verdades absolutas. A busca constante por validação e valorização pessoal nas redes sociais, intransigência, dever de chamar a atenção, inveja, murmuração, deslealdade, infidelidade, irritabilidade, insegurança e vitimismo. Esse, então, é um dos pontos em que o diabo mais investe na vida dessa pessoa, porque é patológico. A pessoa sempre quer passar como vítima. Se você trata, a pessoa some, porque, mas por que me fizeram isso? Mas o que você fez? Buscar o Senhor. A Bíblia diz, eu sempre gosto de falar isso, o Senhor nos manda estar fortificado e pronto para o dia mau.
Aí a pessoa começa a crescer em casca, mas não cresce em conhecimento e no dia mal leva uma pancada de Satanás. O espírito do mundo doutrinou as pessoas a acreditar que ser adulto é apenas abandonar os brinquedos, os jogos da infância, enquanto abraçam as responsabilidades sociais na vida familiar, profissional e congregacional. Mas o que ele não revela é que, na verdade, ser adulto é muito mais do que isso. Ser realmente adulto significa, primeiramente, crescer em maturidade. E isso, por sua vez, significa desenvolver a maturidade emocional, a maturidade sentimental, a maturidade intelectual, de pensamentos. É o que diz o Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos buscar o nosso Senhor, servir a Deus com culto racional, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a pessoa vive nesse mundo, sofre a vida toda com seus ferimentos, com suas feridas, porque não procuram experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E com suas acusações na mente, que é onde é destruído por Satanás, como diz Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa, assim ele é. Aí ele pensa que é aquilo, mas quando encara a situação, leva uma pancada, uma rasteira do diabo, que quer sempre acusar, porque o nome do diabo significa o acusador. Então, nessa noite, você possa crescer, meu irmão, minha irmã, e receber de Deus o que está separado para a sua vida. Obviamente, a maturidade espiritual, além, é claro, da maturidade física, que é a única que ocorrerá naturalmente, independente da sua vontade. Então, você vai crescer, meu irmão. Você vai adquirir estatura. Fisicamente vai ficar um gigante. Mas espiritualmente? É essa área que o diabo visita. É o momento, o lugar onde está uma ferida. Aí ele sempre vai enviar para a sua vida, meu irmão, minha irmã, empresário ou microempresário, não importa onde você esteja, no Brasil ou fora do Brasil. Ele vai sempre enviar um cavalo de Troia para a sua vida. Aquilo que parece ser bonito, ser belo, mas que estão infestados de demônios em várias áreas da sua vida. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se você não crescer espiritualmente, sempre será um alvo fácil para Satanás. É esse desenvolvimento pleno que caracteriza um homem e uma mulher realmente adultos diante de Deus e também dos homens. Como foi demonstrado que aconteceu, por exemplo, com o jovem profeta Samuel, quando o relato bíblico declara a seguinte passagem: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como o Senhor. Então ele esquecia estatura e em sabedoria, meu irmão. Isso tem em 1 Samuel 2,26. Este versículo usa a palavra crescendo para indicar que aquele jovem estava se desenvolvendo física, mental e espiritualmente. Ou seja, ele estava amadurecendo. Em outras palavras, o jovem Samuel não apenas crescia, mas também amadurecia com seus pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, obras e espírito. Note que mesmo também aconteceu com o próprio Cristo. Veja o que está escrito em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça com Deus e com os homens. Então é isso que Deus quer que você faça, irmão. Cresça não somente em estatura, fique inchado, parecendo uma bola de gás. Não é pecado você ir para uma academia e ficar forte. Pecado é você crescer, meu irmão, e não alcançar as promessas de Deus, porque cresce em casca, cresce em aparência, mas não cresce aqui, ó. Aqui você tem que crescer. Porque a Bíblia diz: se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. Então, você está se mostrando frouxo diante de situações em que você podia ter vencido, porque você ainda não cresceu. Aqui diz o seguinte: nosso Pai Celestial espera que esse processo de amadurecimento pleno também aconteça com todos nós, todos, irmãos, qualquer parte do mundo. Não apenas o nosso corpo, a nossa estatura física, mas também, principalmente, a nossa mente, coração e espírito. Uma pessoa madura, independentemente da idade, não fala nada impensadamente, não age por impulso, mas mantém constante vigilância sobre os seus próprios comportamentos. Discerne bem todas as coisas, pauta seus pensamentos sempre pelas virtudes como a equidade, a piedade e a simplicidade, a moderação e outras semelhantes demonstradas na Escritura Sagrada. Não se afeta pelas paixões e vaidades, não perde tempo duelando com tolos que não querem ajuda, não desejam nada demasiadamente, não se apegam a ilusões criadas por si mesmo,
nem com sofrimentos autoimpostos. Todos os verdadeiros cristãos são pessoas exatamente assim, livres dessas afetações e inclinações mentais e sociais, que nada mais são do que infantilidades da carne, que visam unicamente manter as pessoas em um fingimento constante, dizendo a si mesmo que são adultos, mas negligenciando ações e benefícios da maturidade plena, o que Deus quer que você atinja. Que essa palavra surta o efeito na sua vida e contribua significativamente para o seu crescimento e culmine na sua vitória. Esse é o desejo do pastor Márcio Cruz e Antônia Cruz aqui na Igreja do Magarça, que você atinja esse nível espiritual e que você possa verdadeiramente ser encontrado pelas promessas que Deus já tem para a sua vida. Que você não seja escravo do medo, escravo das acusações do inferno, mas que você possa agir como adulto, uma pessoa que cresceu e conheceu as promessas que Deus tinha para a sua vida. Então, essa manhã vamos orar. Vamos orar. Porque aqui nessa passagem nós lemos que o rei Davi, irmão, ali duelando como jovem, praticamente uma criança, porque o rei Davi era uma criança naquela época. E Saul, perdão, eu falei o rei Saul, ele ali em estatura, ele tinha aparência, era um Schwarzenegger na vida, era marombado, e tinha uma estatura maior que os demais homens. E por isso Deus foi ali, aceitou o convite dos homens que queriam, não queremos agir e ser tratado como os outros povos, que vão ao rei à nossa frente. Ah, vocês querem? Tudo bem. Aí só vai, escolhe Davi, Saul, e entrega ali o domínio de Israel à palavra do rei Saul. E o rei Saul, certa feita, os inimigos dos filisteus estavam sempre ali rodeando o povo do Senhor para destruir, para tomar, escravizar. Mais uma vez eles vêm, se apresentam ali, e os dois naquele alto ali, tinha um vale do meio, um exército de um lado, um exército do outro, como a Bíblia nos ensina, que você conhece a história. E a Bíblia diz que ali, durante 40 dias e 40 noites, aqueles gigantes desciam ali na frente daqueles, no meio dos dois exércitos e gritavam: dá-me um homem para lutar comigo, dá-me um homem. Até um homem pediu homem, né? Mas ele pediu: dá-me um homem para lutar comigo. 40 dias pedindo um homem, tem que ser louco, irmão. E ali, na nossa sociedade, e aí, ele diz: nós perdermos, seremos seus servos, seus escravos, mas se vocês perderem, nos servirão, serão nossos escravos. E isso durante os 40 dias, mano, durante a noite e pela manhã, porque o diabo sabe a estratégia de dominar a mente. Então ele te ataca de manhã para você ter um dia perdido e destruído. E quando você vai descansar, ele ataca à noite, para você não ter nem sonhos com o Senhor, mas viver atormentado e aquilo tomar a tua mente, você passar uma noite desagradável e acordar já amargurado. E durante 40 dias e 40 noites, ela apertava o povo de Israel. E quantos anos ele tem oprimido a sua mente com os pensamentos que você não consegue vencer, que você se acha menino e menina na fé. E ali a Bíblia diz que naquela situação, Davi, que era um filho obediente, que tem filhos que são uma vergonha dos pais, Davi, que era um filho obediente, recebe a ordem do seu pai, veio lá de onde cuidava das ovelhas distantes, veio em casa e o pai falou: vá, leva essa comida para os seus irmãos e para o comandante da guarda. Ele vai, obedecendo ao seu pai, deixou as ovelhas não largadas com pessoas que pegam compromisso, mas largam no meio do caminho, mostrando ser infantil. Ele deixou com alguém tomando conta e foi atender o seu pai. Podia reclamar. Hoje as pessoas reclamam e não querem obedecer. Ah, obedeço a Deus e não ao homem. Ah, eu quero ouvir a palavra de Deus. Aí quando confronta com uma pessoa, ela chora, esperneia e vira as costas para o Senhor. E ali ele vai atender o seu pai, e quando chega onde estava o exército do rei Saul, e Jonatas, filho do rei, ele percebe que tem uma voz ali estridente gritando: dá-me um homem para lutar comigo. Aí aquele jovem que tinha experiência com Deus, às vezes jovens têm experiência com Deus, e adultos invertem os papéis e vivem como criança. E aquele jovem que tinha experiência com Deus, em lutar, em vencer batalhas, em matar urso e o leão, que ele não ficava vendo o desfile do carnaval. Ah, tem uma escola aí que o pessoal vai cair endemoniado. Aí deixa de ler a palavra, deixa de orar e passa a noite vendo o desfile do carnaval. Mulheres nuas, coisas obscenas, heresias. Aí leva para dentro das suas casas demônios que vai atormentar o resto do dia, o resto da semana, o resto do ano. Está previsto aí
que seja, anula essa palavra pela fé, em nome de Cristo. Mas eu vejo homens de Deus falando nos meios sociais da grande situação que pode ser criada, que é novamente a Covid vir atacar as vidas e levar muitas vidas, ceifar muitas vidas. Por quê? O carnaval traz pessoas de todos os lugares do mundo aqui para o Brasil, para o Rio. E quantas pessoas vêm contaminadas com situações de doenças de outros países, contaminam o meio do povo, como foi a década de 80 com o Rock in Rio no Brasil. E quantas pessoas deixam de buscar o Senhor, deixam de ir para a igreja, mas ficam agarrados no aparelho, ali vendo desfile, coisas heréticas, coisas que maculam a vida, coisas que prendem, que algemam, e não sabem que subliminarmente Satanás entra nos lares, nas casas, através dessas coisas imundas, que são ali filmes eróticos que as pessoas procuram ver, cenas eróticas, que a pessoa não sente mais temor nenhum no coração. Aí vai ver um desfile desse e vê ali, vão cair endemoniados, eu quero ver como vai ser. Eu quero ver quando elas caírem e se debaterem ali, e não sabe que o demônio está chamando você em coisas que prendem os seus olhos para entrar na sua casa e agir nas áreas em que você é carente. Então, busca a palavra do Senhor. E aqui estava Saul, um grande guerreiro, mas preso. 40 dias e 40 noites, aqueles guerreiros, inclusive até o próprio Jonas, príncipe do Senhor, ali, naquele exército, ficaram com medo, irmão. Aí aquele jovem chega e quando ouve aquele gigante gritar, uma coisa até que eu aprendo aqui, ele não diz assim, quem é esse gigante? Não, ele fala, quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Então ele não chama, tem pessoas que falam, eu sou assim porque eu tenho na minha vida um sentimento que às vezes eu quero parar. Não posso ouvir, isso aí me ofende. É problema no casamento, nas finanças, no relacionamento. Muitas das vezes dentro de casa parece um bicho, um monstro, um ser, sendo homem ou mulher. Não foge do relacionamento, foge das conversas. E chega na igreja às vezes cheio do dom do Espírito, mas não cresce. Menino ainda naquela situação. E Davi não, era uma criança, irmão. Mas Deus usou aquela criança para matar aquele gigante, para libertar o povo de Israel. Coisa tremenda, irmãos. Deus pega aquela criança e leva ele a duelar com aquele gigante. Foi tremenda essa atitude daquela criança, irmão. Deus leva aquela criança a duelar com aquele gigante. Por quê? Ele não era escravo de situações. Ele não era escravo de sentimentos feridos. Quem podia estar lá no mato? Meu pai mandou cuidar dessas ovelhas daqui. Os meus irmãos não vêm trocar comigo. Eu não vou cuidar, não. Aí vinha um lobo, um urso, pegava a ovelha. Deixa eu levar. Vou me vingar dos meus irmãos, do meu pai. Não. Ele guardava com afinco, mesmo no sol, na chuva, no relento ali. Quando o lobo vinha, quando o urso vinha, ele lá tomava aquela ovelha e matava. Podia falar, não, uma só não fazia falta, não. Pelo contrário, não. É herança do meu pai, da minha família. Ele ia lá e duelava. Então, adultos agem, embora não importa o tamanho. Adultos agem assim. Não são escravos, nem do medo, das situações que o diabo tenta lhe impor medo. Mas ela tem uma característica de, não importando a idade, agir para a glória de Deus, para o bem do próximo. Mas, há muitas das vezes, até anula algumas coisas que travam, algumas coisas que até lhe ferem, mas não, eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, porque pessoas que dão farinha pouca, meu pirão primeiro, não, ele ama o seu próximo como a si mesmo. Então ali, Davi, quando chega aquele gigante, fala, quem é esse circunciso que ousa desafiar ao exército do Deus vivo? Então, ele lança uma palavra profética, irmão, isso para você entender que há peso nas nossas palavras. E quando as pessoas, meu filho é teimoso, meu esposo não presta, a minha esposa é isso, puxa a sua mãe, lança na sua casa, no seu familiar, palavras que têm peso no mundo espiritual e atrai demônios. O dinheiro não dá para nada, eu ganho, trabalho, faço, não rende, chamando demônios para a sua vida, porque você dá liberdade aos demônios para atuar, que só atuam na sua vida debaixo da tua autorização. Que João 10:10 ele mostra que é tricotômico o papel do diabo: matar, roubar e destruir. E você às vezes não entende isso e abre a boca e fala para pessoas, os amigos mais próximos, os amigos. Só entende uma coisa, os amigos e suas amigas têm muitos outros amigos também.
Ah, não, esse cara ó, é assim comigo, é junto e misturado. Aí você abre a vida para aquela pessoa que não foi colocada na sua vida por Deus, e sim por Satanás. Aí leva a sua vida e expõe para o mundo todo. Daqui a pouco você é motivo de conversa, motivo de chacota na rua. Mas Davi não. Ele usa a boca para dizer: ainda hoje o Senhor entregará em circunciso nas minhas mãos, e a sua cabeça darei aos chacais do campo. Meu irmão, foi profético. E ele parte para cima daquele gigante. E anulou medo e partiu olhando, enxergando Deus. É assim que você vai vencer quando crescer espiritualmente. Você vai vencer situações na sua vida olhando para Deus, o nosso autor e consumador da fé, através do seu filho Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então ali ele vai, e a Bíblia diz que Deus dá uma audácia àquele jovem que pega 5 pedras do riacho, coloca no alforje. E ali ele olha para aquele gigante com aquela cabeçona parecendo um Maracanã. E ali ele começa a girar aquilo ali. O gigante pega a lança e joga. E Davi se esquiva. Porque o diabo acha que vai te acertar. Mas ele não sabe que você. Ele não conhece o seu pensamento. Às vezes você abre o coração e ele descobre. Então a Bíblia diz que onisciente só o Senhor. Então, você, mesmo estando fraco, não abra a sua boca. Porque o diabo vai vir, vai trabalhar em cima da sua fraqueza, do seu sentimento, do seu sentimento. Ah, eu sou fraco. Ah, não, é porque eu sei lá. Toda vez que a pessoa faz assim, aí você dá munição para Satanás, você empodera o inferno quando abre a sua boca erradamente. E ali, quantas pessoas estão sendo infelizes na presença do rei? Quantas pessoas deixam de viver o melhor das suas vidas, dos seus casamentos, das suas empresas, das suas finanças, das suas conquistas, na presença do rei? Davi estava diante do rei, mas é um rei medroso. Nós estamos diante de um rei todo poderoso, Deus do impossível. E Davi vai, a Bíblia diz que ele pega e começa a virar aquela pedra. E ali o Espírito Santo conduz as mãos de Davi, aquela pedra, até acertar a testa daquele gigante. Ele cai. E Davi, quando aquele gigante cai, ele pega uma espada e faz uma coisa que muitos crentes, muitas pessoas não fazem. Porque às vezes vem uma situação e descansa. Ganha um carro, vai passear. Não, agora eu vou viver o que Deus me deu. Ganha uma casa linda, não, minha casa tem muitos cômodos. Não posso ir para a igreja, agora tenho que arrumar a casa. Às vezes ganha uma vitória, que estava orando há anos, mas esquece de matar o seu eu. Deus, é como muitos dizem, o dinheiro é mau. Não, o amor ao dinheiro que arrai todos os males. Se não quer dinheiro, bota na minha conta. O Pix está aí no fim dessa mensagem. Bota na conta da igreja. O amor ao dinheiro, que é o Deus mamon desse século, que arrai todos os males. Mas tudo que Deus te dá é para o seu domínio, porque você e eu somos chamados para ser mordomo do Senhor. E como mordomo, não importa o que Deus te dá, entenda, nós vivemos para a glória de Deus, é tudo para Ele, por Ele e com Ele. Que diz João 15,5, sem mim, nada podeis fazer. Então quando já vi, lança a pedra, acerta aquela testa do gigante, cai, ele pega a espada do próprio gigante, mas vai lá e arranca a cabeça do gigante. E quando as pessoas recebem a promessa, acontece fora do tempo. Ele não corta a cabeça do gigante, e às vezes o milagre é motivo de a pessoa parar. Às vezes o milagre que a pessoa recebe é motivo dela abandonar o Senhor, porque não estava preparada para receber o milagre de Deus. Então nessa manhã que você possa entender, que Deus tem o melhor para você, que você possa entender, Deus tem o melhor para a sua vida. Então que você possa nessa manhã buscar o Senhor, abrir o seu coração e declarar diante do altar de Deus, irmãos, que estão nos assistindo nesse momento, não importa onde você esteja agora, que você quer ser curado, quer crescer espiritualmente, para atingir os lugares altos que Deus tem para a sua vida. Ah, não, que é esse pastor, que é esse negão falando aí? Eu gosto muito de ouvir o pastor. Você tem fama, que se te agrada? Irmão, eu não estou ligando para isso não, irmão. Que você possa, eu quero ver você crescer. Eu quero ver você um dia entrar na nossa live e dizer assim, poxa, aquele dia, aquela palavra que Deus deu através dos seus lábios, mudou a minha vida. Aquele dia eu entendi. Foram abertos os meus olhos e eu entendi. E andei em vitória, porque Deus me trouxe a promessa. Deus me revelou naquele dia. É isso que eu quero ver. Então você compartilhou essa mensagem, não é para engrandecimento do homem, não. É para a glória de Deus. Para que outras pessoas também sejam curadas em outras áreas. Porque tem muitos que dizem assim, essa palavra aqui que tinha que estar ouvindo é fulano. Só o fato de dizer isso mostra infantilidade. Às vezes está num culto, e que bom, essa palavra aqui que tinha que ouvir é fulano, é fulana. Só de eu pensar assim, mostra que nós nos pensarmos assim, mostra que somos crianças, irmão. Porque nós pensamos assim, não, palavra abençoada, isso pode mudar minha vida, eu vou comer o que posso dessa palavra aqui e vou de repartir com outras pessoas. Mas quando a pessoa se julga justificada, é tudo para os outros.
conselha para os outros, acerta para os outros, aprender para os outros, e vive uma vida de miséria, sendo ferido constantemente por Satanás. Mas nesta manhã, hoje, dia 22 de abril de 2022, neste momento, Deus traz cura para a sua vida. Cura para a sua alma, para a sua mente, para os seus sentimentos. Para que você possa crescer. Vamos orar ao Senhor. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida, porque você é um canal. Só que você tem que limpar esse canal para colocar ali, jorrar por ele uma fonte de água que vai inundar a vida de outras pessoas, que vai reverberar em outras pessoas, em outras nações, mudando vidas. Vamos orar nesse momento. Você entende que você não é escravo do medo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Onde quer que você esteja neste momento, entenda. Você foi chamado para resplandecer no mundo, nesta geração, a imagem do Senhor. Você nasceu para ser sal da terra e luz do mundo. Você não nasceu para viver sofrendo. Você não nasceu para viver igual um dia. Não é meu karma é sofrer, não. Se você quiser hoje, Deus cura os seus sentimentos. Se você quiser ainda hoje, Deus muda a sua história. Mas para isso, renda-se ao Senhor. Ele não vai invadir a sua vida. Ah, mas eu sou... Não importa o que seja você. Rico, pobre, mora no palácio ou no casebre, está na rua sem residência, está agora encostado num poste aí, ouvindo essa mensagem, está no avião, num lugar de luxo, não importa, Deus quer te curar, porque Deus quer muito além do que você possa imaginar. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano que Deus tem preparado para o homem. Então Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. E outra coisa, Deus tem pressa. Deus tem pressa para curar, para salvar, para libertar, porque os dias são maus. E está para acontecer aí, pode ser até hoje, o arrebatamento da igreja. Os sentimentos feridos e as doenças psicossomáticas vão afastar muitas pessoas de Deus. Porque o Senhor diz em Mateus 7, a partir do versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Eu sapateava, eu falava em 30 idiomas, eu interpretava visões e revelações. O Senhor falava, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque virava as costas para a palavra de Deus. E com sentimentos feridos, dava vazão aos seus sentimentos, aos pensamentos que dominavam a pessoa, não deixava cumprir a vontade do Senhor. Então, nesse momento, é hora de cura. Está passando longe da cura agora nesse hospital espiritual de Deus, para curar sentimentos, para mudar a sua história. Então vamos nesse momento orar ao Senhor, para Deus abrir o mar na sua vida, para você vencer, assim como fez com o povo hebreu. Deus abriu o mar vermelho e eles tiveram vitória. Então nessa manhã, vamos orar ao Senhor, para o final você poder cantar com alegria e vergonha interna, dizendo, eu agora sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, nasci para vencer. Então vamos orar ao Senhor. Então nessa manhã, que você possa entender isso. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graças por nesta manhã, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações, Pai, para curar sentimentos feridos, ó Deus, portas por onde Satanás tem entrado em muitas vidas, em muitos casamentos, em muitas empresas, em muitas sociedades, em muitos negócios, em planos e projetos que têm cedido espaço para aquele ataque, porque a Bíblia diz que em João 10:10 que ele veio matar, roubar e destruir, mas isso não está numa promessa, eu vim para ter vida e vida em abundância. Mas nesta manhã, Pai, a palavra diz, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, entrei na sua casa, serei com você e você comigo. Nesta manhã, Pai, que essa pessoa sinta esse desejo nesta manhã de abrir ao Senhor o coração, de deixar sua mente no seu altar, ó Deus, para que o Espírito possa completar a obra do Senhor. Então, nesta manhã, eu oro por esse homem e por essa mulher, no Brasil e fora do Brasil, para essa pessoa cética que até em alguns momentos acha que não precisa do Senhor, a pessoa que tem abandonado a tua casa para viver mentiras do inferno, essa pessoa que tem sido alvo de Satanás, que num dia como hoje está com as portas abertas ali, para através da televisão, deixar os demônios entrar na sua vida, por essas novelas, por esse desfile maligno de carnaval. Toma nas suas mãos nesta manhã, cura essa pessoa, meu Deus, onde quer que ela esteja, onde que nesse momento seja a pessoa sofrendo com esses sintomas malignos que vêm dali da caverna do diabo, que ela sinta a cura do Senhor nessa manhã, meu Deus. Eu espero um milagre na vida dele e na vida dela. Toma esse casamento, Pai,
Esse casamento que por anos não se relacionam mais, não trocam confidências, não oram juntos, não andam de mão dadas, mas é um tendo segredo para o outro. Ele não sabe da vida dele, ela não sabe, um não sabe da vida do outro. Se tem um celular com senha, porque não pode saber o que tem no meu aparelho. Vive uma vida de mentira, não planejam mais, não dividem os sonhos. Porque estão sendo alvejados em áreas que precisam de cura, mas não quer deixar o Senhor curar. Olha da manhã, meu Deus. Eu te peço que assim como sou fez com Giase, servo de Eliseu, que ali em 2 Reis ele chega e vê os inimigos rodeando aquele lugar e fala: socorro que estamos cercados. Mas eu quero ser de Deus, que diz, Senhor, abra os olhos para que ele veja. E quando ele teve os olhos abertos, o jovem viu carros e carruagem de fogo ao redor daquele lugar. Que nesta manhã, essa pessoa que está nessa live, Deus, oh Pai, no Brasil ou fora do Brasil, de manhã, de tarde ou à noite ou da madrugada, que ela vá assistir essa live, que ela seja alcançada por sua graça, favor e misericórdia, e que receba cura, Senhor. Eu profetizo cura sobre essa vida, eu profetizo graça a favor do Senhor sobre essa casa, sobre esse casamento, sobre esses projetos, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e por não obedecer a sua palavra, quantas portas são fechadas? É atacado nas finanças, é atacado nos sentimentos, é atacado na vida cristã, na empresa, em muitas áreas, porque abre portas para que a mentira do diabo, que é um sofisma, atinja o âmago da sua vida e deixe de caminhar e colher frutos de filhos, herança de filhos. Aí faz como Davi, como Saul. As mulheres disseram que iam matar milhares, mas Davi 10 milhares de milhares, e fica magoado e tenta matar Davi. Mas nesta manhã, Pai, que essa pessoa receba a cura onde quer que ela esteja. Toma nas suas mãos. Que às vezes a pessoa está sem força, mas nesta manhã, Pai, eu quero ser canal de Deus para essa pessoa. Pai, assim como eu peço bênção para a minha casa, para o ministério, para a minha família, eu peço em dobro para esse homem, para essa mulher, para esse jovem nesse momento. Que ele seja atingido agora, alcançado por sua graça e misericórdia. E que receba a tua bênção, Senhor. Eu oro também pelo nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pelas autoridades constituídas, para essa última atitude que ele tomou, Deus, de dar-lhe perdão para aquele político que representa o povo. Toma nas suas mãos, Pai, que as cadeias do inferno sejam arrebentadas na manhã desse dia, e que haja vitória do povo do Senhor, mas que essa nação seja liberta pelo poder que é na tua palavra, que a tua palavra diz: bem-aventurado é o povo que ama o Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor. Então que haja cura nessa nação, que haja cura nos lares, nas famílias, que nesta manhã essa pessoa receba da tua graça, do teu favor. Toma aquela guerra da Rússia com a Ucrânia, repreende esses demônios, repreende esse espírito que usa a mente dos homens para possuir, conquistar e escravizar pessoas. Toma nas suas mãos esses missionários, como esse da África, da missionária que esteve aqui no Brasil conosco, esses irmãos do projeto, até que se torne cultura. Toma nas suas mãos, visita, Pai, segundo a tua misericórdia. Pai, nessa manhã, onde quer que seja agora uma alma que se voltou para o Senhor, saiu da religiosidade para servir o Senhor, sendo perseguido por amor da tua palavra, socorre nessa manhã. Toma esse jovem, chama essa mulher que busca agora na morte resposta para a sua vida, porque foi enganado a vida toda de que queimando vela, a sua alma no purgatório seria cada vez mais iluminada, e ali voltaria ao convívio no lugar de promessa do Senhor. Pai, que esse sofisma, essa mentira caia por terra nessa manhã, que essa pessoa seja despertada. Eu repreendo o espírito de morte nessa manhã na vida dessa pessoa, nesse momento que ela esteja, que esse espírito solte essa vida que nasceu para viver as promessas do Senhor. Toma nas suas mãos, que nessa manhã de sexta-feira, Deus, que o Senhor possa, Senhor, na sua misericórdia, abençoar essa pessoa que clama por ajuda neste momento. Toma nas suas mãos, que essa pessoa não seja mais escravo do medo, que não seja mais escravo das situações que lhe algemam ao caminhar, mas que possa viver as suas promessas. Eu entrego nas tuas mãos e profetizo, Deus, que eu verei em lives como essa de oração e intercessão, respostas de milagre, Deus. Porque eu creio pela fé que nesta manhã o Senhor entra nessa vida para abençoar, para mudar a história. Traz entendimento, refrigera a sua mente, Pai. Abra os seus olhos. Deus, toca no seu coração. Purifica seus ouvidos, Pai. Unge os seus lábios, para que nesta manhã, essa vida receba a graça do Senhor. Você permitiu essa pessoa assistir essa live, para que ela esteja, não importa a distância ou o país,
Que ela sinta nesse momento o toque do Senhor na vida dele e na vida dela, para viver as suas promessas. E assim eu entrego nas suas mãos essa pessoa, para que não seja mais escrava do medo, mas que ela possa andar vivendo cada uma das promessas para a sua vida. Toma nas suas mãos o nosso dia, ser conosco, vitórias de guerra à nossa frente, peleja as nossas batalhas, nos traz a resposta, eu te peço, Senhor, dá-nos sabedoria e entendimento, para que possamos viver neste mundo natural, mundo físico, as promessas do Senhor. E assim, crendo, eu entrego essa oração e aqueles que nos assistem em suas mãos, radicando vitória, te dando graças e te louvando pela tua fiel resposta nas áreas impossíveis de nós agirmos. Porque isso diz da tua palavra, que aquilo impossível ao homem, Lucas 18, 27 diz, as coisas impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Então, visita agora a mente, o coração dessa pessoa e traz resposta. Glorifica o teu nome nessa situação que te é apresentada neste momento. E assim, eu abençoo esse povo, Pai, seguindo a tua misericórdia e graça, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Eu queria agradecer a você que parou alguns minutos para compartilhar conosco essa live. Leve a pessoas, envie para pessoas que você entende que Deus vai revelar ao seu coração, que seja uma palavra de incentivo, para curar algumas áreas que você sabe, tem visto, que ela tem parado, que ele tem parado no seu caminhar. Mas que ele possa, nessa manhã, através desta palavra, entender que não é mais escravo do medo, não é mais escravo de Satanás, mas é filho e filha de Deus. Não importa as mentiras que o diabo falou ao coração, ao ouvido dele ou ao ouvido dela, de que não presta, não faz nada, não sabe fazer nada, que as suas orações não são ouvidas, mas que nesta manhã ela pode, através de você, receber uma palavra do Senhor e andar em vitória. E rechaçar as mentiras do inferno. Porque ela é, nós somos filhos de Deus, irmão. E a Bíblia diz que nós somos mais do que bem-aventurados. Nessa manhã que você possa entender dessa forma. E assim eu te agradeço. E vamos estar amanhã, se permitindo o Senhor, entre 4 e 5 horas da manhã com a nossa live de oração. Que você possa separar nomes, pessoas, situações, colocar na live, pedido de oração. E estaremos orando para que Deus possa confirmar a vitória na sua vida. Tenha um dia abençoado, um dia de conquista. E me despeço a você com o nosso abençoador Shalom Adonai. Um dia de bênção, um dia de promessas, um dia de conquista como filho e filha de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.